Brilhante, é sucesso! Estamos começando mais uma edição da temporada do Empreendedor do programa Café com Leite. Nosso convidado de hoje, Dr. Ricardo Alexandre, ele que é presidente da Associação Cearense de Magistratura, falando um pouco sobre suas ações à frente da instituição e seus projetos futuros. Está no ar a temporada do Empreendedor do programa Café com Leite. Apoio Frigorífico Industrial do Cariri. Esse sim você pode confiar. Bender Mix, ajudando você na construção do seu sonho. E Arplast, por um mundo melhor. Boa noite, doutor Ricardo. É uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios, aqui do programa Café com Leite, né? Doutor Ricardo, o senhor, em 2014, escreveu um artigo intitulados Seriedade, Compromisso e Gestão. Naquele momento o senhor externou o seu sentimento acerca fazendo um paralelo do Estado com o Judiciário na questão da gestão do Poder Judiciário. Passado 3 anos, o senhor pensa da mesma forma ou a coisa mudou? Boa noite, Leite, boa noite aos telespectadores. Bem, passados 3 anos, talvez o enfoque da palavra gestão precise ser ainda mais analisado com muito carinho, porque cada dia nós temos mais demanda no serviço público, o judiciário não é diferente, e cada dia nós temos menos recursos públicos disponíveis. Então a eficiência desses recursos precisa ser maximizada e se maximiza com gestão. Nesses 3 anos, o que eu percebo é que houve uma tentativa. E agora, recentemente, nós tivemos na Assembleia Legislativa, inclusive, debatendo sobre a reforma administrativa do Tribunal de Justiça. Assim foi denominada a reforma administrativa, mas, na verdade, é uma reforma ainda tímida que transfere recursos de cargos comissionados, exclusivamente de cargos comissionados do 2º grau de jurisdição para o 1º grau de jurisdição. Esses recursos, extinguindo cargos do 2º grau, está servindo para criar cargos de assistente para os juízes do 1º grau. Seria considerado isso uma mudança? É uma mudança e é por isso que eu estou dizendo que ainda não saiu do papel, porque é uma lei que, inclusive, é aprovada na Assembleia, ainda está no trâmite para a sanção do governador do Estado. Nós só sentiremos o efeito concreto dessa lei daqui talvez a uns 2 ou 3 meses, porque nós teremos toda aquela tramitação para nomear os assistentes dos juízes, que a gente chama de assessores, né? O Estado do Ceará é o único estado do Brasil que não tem, no juiz de 1º grau, um assessor para trabalhar aquela pessoa de confiança para trabalhar aquelas demandas repetitivas, aquelas minutas de casos que nós já sabemos como vamos decidir, mas não temos essa figura que vai nos auxiliar. Então, se a gente pode apontar uma mudança nesses 3 anos, eu talvez elegeria essa como a mais significativa, e é um sinal muito importante na medida em que o Tribunal de Justiça do Ceará, cumpre uma resolução do CNJ, que é o órgão que surgiu lá em 2004, basicamente para planejar políticas públicas nacionais, e talvez não, eu diria que a mais importante política instituída pelo CNJ é exatamente a priorização do 1º grau, que é a porta de entrada. No Ceará, por exemplo, nós recebemos 90% dos casos novos do Poder Judiciário, eles entram no 1º grau de jurisdição. Né, e somente 10% no 2º grau. E os recursos com cargo comissionado, só para você ter uma ideia, para o nosso amigo telespectador ter uma ideia, apenas 55% do valor gasto com cargo comissionado é gasto no 1º grau, quando deveria ser 90%. Sim, né? sim. E essa reforma, com muita dificuldade, ela está chegando no patamar de 75%, ainda não está chegando nos 90%. Vai chegar nos 75% do volume. O senhor veio lá de 2014 com esse pensamento, ainda juiz na comarca de Iguatu, né? Iguatu. E hoje, à frente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará, está começando a fluir sua linha de raciocínio. Isso está dentro do seu projeto de gestão? Está dentro do nosso projeto de gestão. A nossa chapa que foi formada para disputar a eleição do ano passado, ela tinha como slogan da chapa, o título da chapa era credibilidade e coragem. Nós tivemos o cuidado de buscar colegas que de fato sempre tiveram credibilidade dentro do Poder Judiciário, que eram acreditados pelos demais colegas, inclusive pelo 2º grau, porque nós somos a Associação dos Magistrados, nós não representamos só o 1º grau, né? Nós representamos também o 2º grau. E coragem na medida em que a gente precisa sair dos gabinetes
e, de fato, ir para uma negociação política no bom sentido, não politiqueira, porque a magistratura não vai entrar numa discussão politiqueira de maneira nenhuma, mas numa discussão política para que a gente possa melhorar. O que é que nós queremos no final? Nós queremos melhorar a prestação da jurisdição. O que se presume geralmente é a busca por melhorias financeiras, né? Isso. É o que se imagina na luta. Mas, na verdade, não. A Associação de Magistrados não tem esse fim exclusivo. Tem também, na né? Diga-se de passagem. Exato. Na verdade, é uma verdade porque está público. Nós temos, inclusive, registrado nossos compromissos de campanha. Nós temos registrados as nossas propostas para o orçamento do Judiciário nos últimos 3 anos, que nós participamos das comissões de orçamento, e de todos os propósitos que nós levamos para o orçamento, de todos os pedidos que nós levamos para o tribunal, talvez 20% ou menos são pedidos financeiros. Os demais são todos pedidos institucionais, ainda dizendo mais. Os pedidos somente institucionais de estrutura de trabalho são os primeiros. Inclusive, a questão do assessor, porque nós imaginamos que, na medida em que um juiz vai ter cada um assessor, ele vai melhorar a produtividade, melhorando o andamento dos processos, o cidadão esperando muito, muito menos, e também melhora a qualidade de vida do juiz, porque acaba diminuindo aquela pressão pelo resultado que o advogado traz no dia a dia, que a parte traz no dia a dia, que o cidadão, no geral, traz no dia a dia, e com razão, porque o cidadão quer que o processo dele seja resolvido. O senhor acha que as demandas hoje são, a nível de Estado, além da capacidade de julgamento do magistrado? O senhor vai me responder isso daqui a pouco, porque eu vou falar agora na BenderMix. Temporada do empreendedor do programa Café com Leite. E a BenderMix não podia ficar de fora. O que faz você reconhecer uma empresa como a melhor do mercado? Produtos que ela oferece, capacidade de produção, infraestrutura, tecnologia, logística, distribuição. Definido tudo isso, a BenderMix traz para você o que há de melhor em concreto, pré-moldados, com uma infraestrutura de ponta, qualidade e capacidade na produção para atender a pequenas e grandes construções, com garantia de entrega eficiente, tornando sua obra mais segura e confiável. BenderMix, fazendo parte dos seus sonhos. Um abraço a todos os profissionais que trabalham na BenderMix. Então, doutor. Bem, eu acredito que nós temos uma distorção de organização judiciária. Inclusive, nós estamos trabalhando num grupo. A busca desse assessor já é uma... A busca pelo assessor já é tentando corrigir essa distorção na quantidade de processos que é distribuído por magistrado. E tem um outro passo, que aqui não é um interesse associativo puramente, mas é um interesse que nós estamos acompanhando, que é a reorganização do Poder Judiciário como um todo. Nós temos comarcas que recebem 10% a 15% da média do que um juiz do Estado do Ceará deveria receber. Logo, nós temos valores, dinheiro público empregado de maneira... Na mesma proporção. Exato, de maneira incorreta, porque, por exemplo, nós temos cidades que sequer poderiam ser comarcas pelos critérios legais, mas que, por algum motivo, há 20, 30 anos foram elegidas a comarcas, e lá nós temos uma estrutura de juiz, de promotor, de defensor, de servidores, quando aquele juiz aquela estrutura está subaproveitada. E nós temos, por exemplo, Juazeiro do Norte, com uma demanda muito maior populacional, obviamente demandas jurisdicionais muito maiores, e aquele juiz que está subaproveitado lá numa cidade pequena, ele poderia muito bem estar prestando um serviço. E a associação tem um projeto para, digamos assim, balancear? A associação não tem um projeto, mas a associação está acompanhando um projeto que o Tribunal de Justiça vem desenvolvendo. No grupo de estudos que tem no Tribunal, designado pela presidência, coordenado pelo desembargador Abelardo e também pelo desembargador Heráclito, são 2 desembargadores lá no Tribunal de Justiça, supervisionado pelo Dr. Marcelo Roseno, um juiz colega nosso que inclusive foi presidente da associação. Tem, entre outros componentes, o Dr. Gúcio, que passou por Juazeiro do Norte, componente, o Dr. Renato Esmeraldo, que é juiz de Barbalha, também conosco, que é um colega que compõe conosco a Associação dos Magistrados, e o locutor aqui que vos fala também participa desse grupo. Então, a associação, de forma direta, está trabalhando muito e acompanhando e levando as ideias dos magistrados, sempre nesse sentido, de melhor aproveitar os recursos públicos.
E colocar mais magistrado onde a demanda é maior e menos naqueles locais onde não tem nada mais do que justo, né? Exatamente. Para você que ligou a TV Verde Vale agora, estamos apresentando o programa Café com Leite na temporada do Empreendedor, e o nosso convidado de hoje é o presidente da Associação dos Magistrados do Ceará, doutor Ricardo Alexandre, aqui conversando com a gente, prestando contas, quem sabe, aqui dos seus trabalhos à frente da presidência. Doutor, diga-se de passagem, árdua, né? Ser presidente tem os bônus e os ônus, né? Não é só sentar na cadeira, não, né? Muitos ônus, né? Muitos ônus, né? É uma missão árdua, porque exatamente nós precisamos balancear, né, entre os interesses da própria magistratura e os interesses do Estado em si. Ou seja, trazer uma equação que a gente possa, no final, ter o resultado de um benefício, de um serviço público de qualidade, que é o que nós buscamos em última análise. E a associação hoje é mantida exclusivamente com recursos próprios? Mantida exclusivamente com os associados próprios dos associados, a contribuição mensal de cada associado. Por resolução do CNJ, nós não podemos receber nenhum tipo de patrocínio de empresas privadas, com exceção de eventos científicos, e limitado a 30% do custo total do evento, com um projeto devidamente elaborado e aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, a transparência ela é a maior possível e, de fato, os recursos são nossos, né, são geridos com muito cuidado pelo Conselho Executivo, pelo Conselho Fiscal da Associação, exatamente para que a gente possa atingir os objetivos. Eu diria no final do programa, mas já que nós tocamos nesse assunto, eu quero dizer para o senhor que, em sendo um dos seus princípios norteadores da sua gestão a transparência, que tenha o nosso programa como um espelho de divulgação e de publicidade das suas ações, viu? Eu terei o maior prazer de divulgar aqui, agradeço, externado a toda a equipe, toda a diretoria, viu? Que eu tenho o maior prazer de publicar, divulgar aqui o que o senhor entender necessário. Com certeza, agradecemos. Vamos voltar aqui para o nosso trabalho lá da questão, né, do equilibrar o trabalho dos profissionais das comarcas, né? Isso. Doutor, recentemente lá em Fortaleza nós tivemos um problema do DNA, né? O laboratório do Estado me parece que não está mais realizando os exames de DNA. Isso, a associação vem fazendo algum trabalho para retornar essa realização desses exames? A associação, de maneira quase que pioneira, trouxe os reclames dos magistrados das varas de família, principalmente, né, que é onde tem a maior demanda, e encaminhou o caso tanto para a Secretaria de Saúde, quanto para a própria direção do laboratório, chegando ao governo do Estado, e levando para os órgãos de imprensa, mostrando a importância daquele serviço público. Porque o processo judicial, ele traz toda a morosidade, toda a carga de morosidade para a conta do juiz. Quando a gente, de fato, sabe, esse caso do LACEN ele é emblemático, que o magistrado ele não pode terminar um processo de paternidade, de investigação de paternidade, muitas vezes com alimentos, sem um exame de DNA. E se o cidadão envolvido, como muitas vezes, para não dizer a totalidade, é um cidadão que não tem condição de custear aquele exame, quem custeia é o Estado. Se o Estado suspende esse serviço, o processo para numa fase primordial, numa fase que não pode ser ultrapassada pelo magistrado. Então, é do interesse da magistratura que o processo retome o andamento normal, por isso nós conversamos com o governo do Estado, tomamos as medidas necessárias no sentido de que esse serviço essencial para a população, principalmente a população carente, seja retomado para que nós possamos fazer o nosso trabalho seguindo o fluxo normal. E isso impacta Fortaleza, impacta todo o interior do Estado. Tem perspectiva? O Estado deu algum resultado? O Estado diz que está retomando a compra dos suprimentos necessários. O equipamento tem. O que falta é o material para a realização. Sim. E o que nos foi dito é que houve um problema numa compra, que não foi fornecido o material como deveria, mas que está sendo solucionado. Doutor, o senhor como magistrado, eu vou externar aqui um sentimento. É porque eu acho necessária a lei de licitação, sabe? Eu acho necessário e muito boa, por sinal. Mas é muita burocracia, doutor, para se chegar à compra de um produto desse. Olha, até o interesse de comprar, a publicação, o lançamento do edital e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não comprar. Olha quanta gente já tem chegado ao óbito, né?
é muita burocracia. E assim, me parece que a lei de licitação, ela foi um avanço com a Constituição de 88, né? Porque a verdade, Leite, é que nós vivemos num período que, do ponto de vista jurídico, era muito complicado, que foi a época até a Constituição de 88, né? Com a Constituição cidadã, social, voltada mesmo para o Estado social, ela trouxe vários avanços e precisou, para que esses avanços fossem cumpridos, de uma gestão melhor da coisa pública. E a lei de licitação, de fato, ela, apesar de muitos defeitos, ela foi um avanço no primeiro momento. E me parece que nós estamos já necessitando de algum tempo de um passo adiante na lei de licitações, né? Que o parlamento possa trazer um debate para que a gente, de fato, otimize o gasto do Estado. Concordo plenamente com você e eu acredito que há projetos, né, nesse sentido, mas não anda, talvez porque a burocracia às vezes é interessante de alguma forma. Doutor, vou lhe oferecer aqui a melhor água mineral do Cariri, viu? Água mineral São Geraldo. São Geraldo, muito obrigado. E agora eu vou preparar um cafezinho aqui. O senhor toma um cafezinho? Toma um cafezinho. Esse café não tem nome, viu? Mas é o melhor que tem aqui na região, é o nosso. Enquanto isso, e por falar em DNA, doutor Ricardo, o Laboratório Lamic aqui na região do Cariri realiza esses exames. Se você está precisando, é fácil. Rua Padre Cícero 759. Lembrando que o Laboratório Lamic atende desde Campos Sales até Milagres, Iguatu, Brejo Santo, Barbalha, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Milagres, eu não sei mais. Mas toda a região do Cariri, você pode ser atendido através do Laboratório Lamic. E o melhor, se você fizer o cadastro do seu telefone no Laboratório Lamic, ele comunica de imediato a conclusão da realização dos seus exames. O Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. Doutor, agora eu vou servir agora um cafezinho para o senhor. É o melhor café da região, viu? Café sem nome. Obrigado. Enquanto vamos saborear esse cafezinho aqui, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. A Arplast é a maior empresa de reciclagem do interior de todo o Nordeste. Trabalha com consciência ecológica e responsabilidade social, retirando do meio ambiente mensalmente um pouco mais de 50 toneladas de materiais recicláveis. A Arplast contribui para melhorar a vida das pessoas, assumindo um compromisso com o social e respeitando o meio ambiente, deixando-o mais saudável. Arplast, por um mundo melhor. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Lamic,
32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC. Excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. O que faz você reconhecer uma empresa como a melhor do mercado? Os produtos que ela oferece, a capacidade de produção, a logística e distribuição. Definido tudo isso, a Bender Mix traz para você o que há de melhor em concreto e pré-moldados. A Bender Mix conta com uma infraestrutura de ponta com qualidade e capacidade de produção para atender pequenas e grandes obras, com garantia de entrega e eficiência, tornando sua construção mais segura e confiável. Bender Mix, ajudando você na construção do seu sonho. Torrada, sete capa e tantos outros com sabor incomparável, você só vai encontrar na indústria de pães Pão Nosso. Esta sim está preocupada com as necessidades de seus consumidores. A indústria de pães Pão Nosso vem trabalhando com a consciência ecológica e a responsabilidade social, com a infraestrutura tecnológica de ponta. Você encontra os produtos da indústria de Pão Nosso nos melhores supermercados da região, todo o interior do Ceará. A indústria de pães Pão Nosso fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, e atende também pelo telefone 3571-6313. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, que atende a todo o Ceará, todo o Pernambuco, Piauí e também parte da Bahia. Olha, mais um empreendedor abrangendo todo o Nordeste vendendo pão. Olha aí que maravilha. É a indústria de pães Pão Nosso, afinal de contas é uma honra lhe servir. Doutor Ricardo, nós tivemos aí recentemente, vamos aqui só, eu quero sempre estar beliscando aqui, provocando o senhor no aspecto dos fatos recentes. Por exemplo, nós tivemos aí, eu tive venda de uma grande rede de televisão, questão dos juízes aí que estão sendo ameaçados de morte, deixando até sua vida particular. Tem um cidadão lá que mora num kitnet, né, num pensionato, quer dizer, até trabalhando, né, dentre outros, né, umas juízas também ameaçadas andando com segurança. Aqui no Ceará, não nessa dimensão, mas eu presumo que também se tenha, né? Afinal de contas, é lidando com a vida, né? Lidando com a vida e só para um preâmbulo, o juiz ele não pode dar empate. O processo não dá empate. Não né? pode. Então ele lida com interesses resistidos e interesses contrariados, né? Certo. Então, dependendo do tamanho desse interesse contrariado e dependendo também da índole da pessoa que teve o interesse contrariado, ele pode se voltar contra o Estado juiz e, naquele momento, proferir uma ameaça contra o magistrado. No Ceará, nós temos alguns casos de juízes ameaçados, nós temos vários casos de juízes ameaçados. Nós temos colega com proteção policial 24 horas por dia, colega que teve quando, que na verdade, toda a sua rotina, sacrifica a sua própria família, né, por estar exercendo a atividade jurisdicional, né? E quando, na verdade, como o senhor disse, ele está exercendo o direito, né? E a obrigação quando investido do caso. Exatamente, né? Ao juiz não é dado a opção de cumprir ou não a lei, pelo contrário, né? Ele é obrigado, de fato, a fazer cumprir a lei, a fazer cumprir a Constituição Federal, e isso muitas vezes contraria interesses escusos, e esses interesses escusos, eles às vezes desagam para ameaças. Nós temos juízes ameaçados, a comissão no Tribunal de Justiça tem uma comissão de segurança que atua, que vem atuando, e a gente vem trabalhando em parceria para que essa comissão melhore a atuação, dê mais segurança para os juízes. Por exemplo, nós estamos, um pleito antigo nosso, nós estamos tentando ver como viabilizar junto ao Estado a segurança armada em todos os fóruns. A gente só consegue segurança armada em fóruns maiores, como Juazeiro do Norte, como Crato, Barbalha, mas nas cidades menores nós não temos. Nós tivemos um caso de Guaraciaba, que ficou conhecido, o sujeito entrou no fórum atrás do juiz com uma escopeta, com uma espingarda na mão, e atirou, inclusive, lá dentro
da sala de audiência, o juiz não estava no momento, que estava respondendo em outra comarca, mas houve um atentado contra a vida do juiz. Nós tivemos recentemente, em Novo Oriente, um atentado que acabou o sujeito atingindo um servidor, né? Teria ido atrás do juiz ou do promotor, não se sabe bem ao certo, né? Nós tivemos ameaças em Tabuleiro do Norte, nós tivemos ameaças em Moeiro do Norte, em Caucaia mais recentemente, que um colega nosso que graças a Deus, numa investigação, se descobriu na última hora mesmo ali um plano para matar a colega, né? Nós lidamos com quadrilhas estruturadíssimas que há 20 anos ninguém pensava, e hoje nós às vezes precisamos. Eu próprio já tive que fazer uma audiência em determinada cidade do Centro-Sul, escoltado num helicóptero da Polícia Militar, uma escolta grande, porque eram 17 presos de uma quadrilha estruturadíssima, que a arma mais simples era uma pistola .40, e fuzis inclusive, né? Então nós exercemos de fato uma profissão de muito risco, e é um ponto que a associação vem trabalhando, que nós da associação estamos atentos ao extremo, buscando soluções junto ao tribunal, junto à Comissão de Segurança, por exemplo, com cursos de defesa pessoal, buscando isenção de ICMS para blindagem dos nossos carros particulares. Muito justo, buscando, né? Para o tribunal, que o tribunal possa local comprar carros blindados para escolta de magistrados em situação de risco, como nós temos hoje alguns casos no estado do Ceará. Enfim, outra frente que nós estamos atuando que tem a ver com a segurança do magistrado, não necessariamente com a ameaça do dia a dia, mas os fóruns do estado do Ceará hoje quase não tem mais arma. Por quê? Porque foi um pleito nosso antigo para que a arma chegue e saia imediato para a perícia e saia da nossa guarda, porque nós não temos como guardar. Então evita uma ação criminosa nos fóruns e, consequentemente, evita uma ação que possa colocar todos que estão ali em risco, inclusive o magistrado. Com certeza. Todos, inclusive o magistrado. Todos, inclusive o magistrado. Até porque, quando a gente fala em segurança de fórum, nós sempre procuramos mostrar para a sociedade, mostrar para os órgãos de segurança pública que por ali passam advogados, promotores, servidores e as pessoas do dia a dia, né? Aquelas pessoas que buscam os fóruns. Os fóruns são locais, né, de muito movimento. Então, quanto mais segurança no fórum, é a segurança para todos e não para o magistrado. Se não tiver no fórum, imagine nos demais lugares. Imagine nos demais lugares, exatamente. Isso é uma luta da associação e que, diga-se de passagem, deve ser contínua, né? É contínua, é permanente, não tenha dúvida. Foi um avanço a criação do Fundo de Segurança da Magistratura, que nós temos um valor arrecadado para gastar nesse sentido. Os projetos estão em andamento, esses que eu falei da questão do carro blindado, da segurança pessoal nos fóruns, né? Enfim. Mas esses pleitos estão em análise? Eles estão em análise, eles estão em andamento. O projeto da questão da segurança pessoal, ele chegou na gestão passada do Tribunal de Justiça e não, infelizmente, por conta daquela morosidade que nós já falamos aqui da questão da lei de licitações, ele não chegou a ser concluído numa gestão. O que acontece quando muda a gestão? Volta para a estaca zero e a discussão retoma tudo do zero. E aí nós estamos tentando agilizar junto a essa nova gestão do Tribunal de Justiça para que nós possamos retomar 2 ou 3 projetos, inclusive com construções de fórum, onde os prédios são conjugados com as agências do Banco do Brasil. Nós tivemos casos aqui no estado do Ceará, Independência, por exemplo, que o colega magistrado estava fazendo audiência, obviamente com advogados, com promotores, com partes no fórum, e foi surpreendido com um tiroteio embaixo do fórum, no Banco do Brasil, de uma quadrilha armada com fuzil, que foi assaltar o Banco do Brasil de Independência. E o colega magistrado ficou quase meia hora tentando ali um socorro da segurança pública, não obteve. Por quê? Porque nós tínhamos no dia, salvo engano, 2 policiais de serviço na cidade. Né? E quanto menor o município, menor a segurança. Menor a segurança, porque a quantidade do efetivo policial militar aqui do estado do Ceará me parece insuficiente em todos os locais. Será que só a magistratura ou talvez o Poder Judiciário, polícia também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A polícia também. Deixa eu falar aqui do frigorífico industrial do Cariri.
É temporada do empreendedor, é sucesso, é o programa Café com Leite, com ele, o Frigorífico Industrial do Cariri. Este sim inovou e vem melhorando a cada dia os serviços de abate de animais aqui na região do Cariri. Os produtos oferecidos pelo Frigorífico Industrial do Cariri têm procedência e atendem às exigências do padrão de qualidade, higiene e excelência, sempre acompanhado com os profissionais habilitados desde o abate até a entrega dos produtos. Dos produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse eu garanto, você pode confiar. Um abraço a toda a equipe de profissionais do Frigorífico Industrial do Cariri. Doutor Ricardo, e essa relação dos magistrados, eu diria assim, ou da associação com o governo do Estado? É boa, eu diria que é boa, porque a nossa gestão iniciou agora no final de janeiro. Nós já tivemos contatos no governo do Estado, principalmente com o chefe de gabinete, né? Na Assembleia com a liderança do governo, com vários deputados, líderes, sublíderes do governo, né? Coordenadores de bancada do governo do Estado. E a conversa ela gira sempre em cima de pontos extremamente republicanos, como, por exemplo, a questão da segurança dos fóruns, que abrange não só o magistrado, mas os demais, né? A questão do orçamento do Poder Judiciário, que vai trazer benefício para o usuário do sistema em si, porque nós vamos melhorar, por exemplo, o nosso parque informático. Se você imaginar que um equipamento de informática não dura para a eternidade, se a gente imaginar a estrutura do Poder Judiciário do Ceará e que em 2016 nós não tivemos investimento de nem um centavo no parque informático do Estado do Ceará, a gente percebe a dificuldade que nós temos para avançar, para, por exemplo, o Ceará ter o processo judicial eletrônico implantado em todo o Estado, a virtualização dos processos, evitando que, por exemplo, o advogado saia de Juazeiro do Norte para dar entrada no processo em Farias Brito, que ele possa fazer isso no seu escritório. Isso está acontecendo, inclusive, na Justiça do Trabalho já, né? Justiça do Trabalho, Justiça Federal. E aí a gente está sempre um pouco atrás, por quê? Porque a nossa estrutura leite é muito grande e o nosso orçamento é muito pequeno. Por isso que a gente precisa desse planejamento para colocar recursos subaproveitados em locais que precisam, que tem maior demanda, né? Mas, em paralelo com isso também, tem esse contato com o governo do Estado para que a gente possa sensibilizar e mostrar que a verba hoje é insuficiente, porque o que é investido no Poder Judiciário do Ceará é a menor relação per capita por 100 mil habitantes. Quem diz não sou eu, é o CNJ, no Justiça em Números. Então, o valor que é gasto hoje com a nossa estrutura, ele é aquém de qualquer situação que pudesse possibilitar esse salto de qualidade que o cidadão merece. Vamos voltar um pouquinho lá no primeiro bloco. Nós conversamos sobre essa questão da busca por mão de obra, como o senhor disse aí, assessores, né, no segundo grau e no primeiro grau, para facilitar a vida dos magistrados. A tecnologia, o avanço, já que nós estamos nesse contexto, não contribuiu para amenizar um pouquinho, não? Contribuiu para amenizar um pouco, mas por que é que não resolve não o suficiente, ainda? Né? Exato, porque na verdade a gente tem o processo judicial eletrônico dos juizados especiais do Estado, que são poucos. Sim. Nós temos na capital já implantado praticamente em 100% dos processos. Tudo que entra na capital é virtual. A gente tem ainda um pouquinho de processo físico, mas basicamente tudo é virtual. Mas a verdade é que a gente não conseguiu dar o passo seguinte, que foi de fato trazer para o interior como um todo. Por exemplo, Juazeiro do Norte, a cidade do Porto de Juazeiro, não tem processo virtual ainda, salvo no juizado especial, né? Então, todo aquele trabalho que nós temos, uma estimativa que o CNJ trouxe, esse dado é interessante. Com a virtualização do processo, o CNJ fez uma pesquisa e estimou que o tempo de burocracia do processo virtual ganharia em torno de 60% em relação ao físico. Né? Ou seja, toda aquela burocracia do advogado protocolar um pedido, o servidor ir procurar os autos físicos para juntar, para certificar, para levar para o juiz novamente, o processo virtual não tem isso. Então é um ganho significativo para a sociedade e nós estamos buscando. E redução significativa também de custos, né? Redução significativa de custo, porque aí você não vai ter a questão do papel como tem hoje em dia, não tem a questão até de espaço para você guardar o arquivo daqueles autos que ficarão depois, né? Ele vai estar no meio virtual.
E tem outro aspecto, que é o aspecto da transparência, porque por que é que eu não estou vendo o processo, por que é que eu não posso ver o meu processo físico aqui? Sim. O processo virtual ele está acessível para qualquer pessoa, obviamente com as regras processuais da lei, Sim. né? Mas ele está acessível para você ver de qualquer lugar do Brasil, do mundo, ligado na internet, né? Então é um rumo, é um caminho sem volta, é um caminho que eu acredito que nos próximos anos o Tribunal de Justiça vai avançar, inclusive nessas conversas que nós temos com a administração do tribunal e também com o pessoal do governo do estado, no sentido de avançar no sentido da virtualização. E aí tem um outro detalhe, que é a questão do home office, porque já se pensa no home office que já está regulamentado a nível de CNJ, o Tribunal Superior do Trabalho já tem home office, ou seja, o sujeito pode estar em qualquer lugar e pode trabalhar, desde que regulamentado, sem precisar se deslocar e ir para o fórum. Isso na capital faz uma grande diferença, porque nós temos servidores, por exemplo, que se deslocam 2, 3 horas por dia para ir trabalhar. Então, se o sujeito pode trabalhar de casa, ele vai ter um ganho de qualidade de vida e vai, com certeza, produzir muito mais. Né? Então, são situações que a gente visualiza com a virtualização e a virtualização só é possível com essa melhoria do orçamento que nós buscamos. E visualiza num pequeno espaço de tempo, né? Nós visualizamos, a meta é atingir a virtualização nessa gestão ainda do desembargador Gleidson Pontes. Mas aí a gente precisa dizer o seguinte, que a virtualização ela significa receber processos novos por meio virtual, mas ela não significa que os processos físicos entrarão depois digitalizados. Nós vamos acabando paulatinamente. Mas já é uma segunda etapa, né? Já é uma segunda etapa. Não chegando novos processos. Não entra mais novo processo. Já ajuda, né? Exatamente. Doutor, vamos tomar mais água? Vamos sim. Água mineral São Geraldo. Vou preparar esse cafezinho com essa água, viu, doutor? Okay. Só um minutinho aqui, eu preciso dar um recadinho aqui para o nosso telespectador e falar da melhor água mineral da região, água mineral São Geraldo. Ela é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo. Ela que é a número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. Extraída da fonte Padre Cícero com rígidos padrões de qualidade na fábrica de Invase. É com ela que é preparada o saboroso refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo. E também, é lógico, nosso cafezinho aqui, café sem nome, que eu vou oferecer para o nosso convidado, doutor Ricardo Alexandre, ele que é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho eu volto, não sai daí. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. A Arplast é a maior empresa de reciclagem do interior de todo o Nordeste. Trabalha com consciência ecológica e responsabilidade social, retirando do meio ambiente mensalmente um pouco mais de 50 toneladas de materiais recicláveis. A Arplast contribui para melhorar a vida das pessoas, assumindo um compromisso com o social e respeitando o meio ambiente, deixando-o mais saudável. Arplast, por um mundo melhor.
71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Volta no terceiro bloco do programa Café com Leite, apresentando mais um episódio da temporada do Empreendedor do programa Café com Leite. A Arplast vem contribuindo para um mundo mais saudável, retirando do meio ambiente um pouco mais de 50 toneladas de materiais recicláveis mensalmente, melhorando a vida das pessoas e assumindo um compromisso com o social. Arplast, por um mundo melhor. Um abraço a todos que fazem a Arplast aqui em Juazeiro do Norte, a maior empresa de produtos recicláveis do interior do Nordeste. E o nosso convidado de hoje, Dr. Ricardo Alexandre, ele que é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará, aqui no programa Café com Leite, conversando com a gente. Lembrando que estamos sendo retransmitidos também pela TV Verde Vale, pelo site programacafécomleite.com.br, pelo aplicativo, pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais do programa Café com Leite, você tem acesso a todas as informações, inclusive este nosso bate-papo aqui com o Dr. Ricardo Alexandre, aqui no programa Café com Leite. Dr. Alexandre, nós temos aí um advento que, de certa forma, eu diria novo, né, no meio jurídico, que é a questão da mediação, da conciliação. Né? Isso é um instituto que vem crescendo paulatinamente. Como o senhor enxerga essas ações? A melhor forma de solucionar um conflito é a autocomposição. Né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Quando a gente, no dia a dia, tem alguma dificuldade, a gente, rapaz, vamos ver ali, vamos conversar com fulano de tal, ver se a gente resolve, né? Sim. Você vai lá no mercantil, você vai lá enfim, a gente tem essa, sempre é instintivo buscar resolver o problema imediatamente da melhor maneira possível, conversando. Então, a conciliação e a mediação, não resta dúvida, e é uma política também nacional do CNJ, enquanto órgão que, digamos assim, pensa o Poder Judiciário Nacional. É uma tendência mundial, é uma tendência que nós vamos enxergar no direito norte-americano, por exemplo, que você começa praticamente tudo na tentativa de negociar uma solução extrajudicial para aquele conflito, e que no direito brasileiro vem sendo aprofundado, mas a partir, salvo engano, de 2009, com a Semana Nacional da Conciliação, que principalmente nos juizados especiais é um movimento nacional que chama a atenção para esse fato e que vem crescendo. Eu tenho um sinão nesse sentido, porque me parece que as universidades, a academia, elas não estão se preocupando como deveriam se preocupar com isso. Então, o profissional ele sai ainda da universidade com um perfil muito, digamos assim, de conflito, de litigar, de falar mais, de escrever mais, de buscar o judiciário. Ele não tem a formação, ele não tem uma orientação na universidade, na academia, para que busque inicialmente a conciliação. Sim. E isso falta.
Como é um dado, como é um ponto cultural, e aí nós vamos ter que ultrapassar talvez uma geração ou mais para que a gente possa iniciar o pensamento, já que a conciliação e a mediação são institutos naturais e devem vir em primeiro lugar, eu acredito que esse debate deveria ser feito no meio acadêmico. Sim. E, na minha opinião, ele já teria é tímido uma boa ainda. equipe, né? Ele é ainda tímido, Leite. Se a gente estivesse debatendo isso desde 2009 com o afinco necessário nos currículos das universidades, inclusive, tenho certeza que a gente já teria dado vários passos adiante. Mas eu acho que não só com esse nosso bate-papo, mas com a ampliação dessa conversa, inclusive a Defensoria Pública aqui da região do Cariri tem feito um trabalho espetacular no tocante à conciliação e mediação. Inclusive o doutor Rafael esteve aqui falando sobre esse tema e vem fazendo um brilhante trabalho e, diga-se de passagem, vem evitando muitas demandas na justiça, conciliando, né, fazendo as mediações. Lógico que ninguém é obrigado, mas pelo menos tenta e quando consegue é um êxito e já evita envolvimento do magistrado. Né? Exatamente. Eu posso lhe dizer que a magistratura também traz uma discussão importante nesse sentido, que nas Semanas Nacionais de Conciliação, nós nos voltamos basicamente para isso. E nós pautamos uma semana, às vezes mais, no meu caso, quando eu era juiz em Iguatu, no Juizado Especial de Iguatu, só para dar uma ideia aqui para quem está nos assistindo, é o Juizado Especial que recebe mais processos no interior do estado. Iguatu? Iguatu recebe mais processos no Juizado Especial, inclusive do que Juazeiro do Norte, que tem a população talvez 2 ou 3 vezes mais que a de Iguatu. Mas isso é um indicativo de funcionamento bom da unidade, que a antecessora juíza, doutora Elga, deixou, e nós conseguimos focar. Iguatu foi, seguidamente, a cidade que mais fez acordos. Mas para isso nós tínhamos toda uma preparação, uma equipe trabalhando para isso, várias pessoas preparando, inclusive o local onde se fazia a audiência, que agora não, agora já está mais comum, mas antes era uma novidade, a gente preparava com uma cor diferente na parede, uma música, um café da manhã, a pessoa chegava no fórum, tinha uma água, tinha um cafezinho com leite, não com leite nessa qualidade aqui, mas ele tinha um café, tinha uma água, tinha um acolhimento diferente. Você ia para o fórum, chamado pelo juiz, mas ia para conversar, e já sabe, chegava no primeiro momento a pessoa já tinha aquele impacto de ver que não era aquela coisa assim, de difícil acesso, né? Não ia lá para, de repente, eu vou ser chamado aqui a atenção, eu vou ser obrigado a fazer algo que eu não quero. Pelo contrário, se criava todo o clima. Iguatu foi, durante muito tempo, a cidade do interior que conseguiu fazer mais acordos. Mas isso é iniciativa nossa, da magistratura, dos servidores do Poder Judiciário, das pessoas que faziam parte da equipe. E a nossa Escola Superior da Magistratura, que teve uma ramificação, que tem uma ramificação nos interiores, no interior do Estado, inclusive aqui no Polo do Crato, que era coordenado pelo Dr. Ângelo Bianco, que saiu daqui do Crato e foi guindado para coordenar a nossa escola em Fortaleza, a Escola Superior da Magistratura. Que bom. Ela tem vários cursos nesse sentido, e no curso de formação agora dos novos magistrados, que estão trabalhando em Fortaleza, convocados para um curso, só para você ter uma ideia, são 460 horas aula, ou seja, mais que um curso de especialização, voltado basicamente para a prática, com juízes formadores. Doutor, depois eu quero o telefone, nós vamos envolver a Escola Superior da Magistratura aqui no nosso programa também. A nossa escola tem, com certeza, o maior interesse em participar e demonstrar, porque é um ambiente de atualização do magistrado, é um ambiente onde nós conseguimos ter uma maior interação com a comunidade em geral, com a comunidade jurídica, com vários pontos de vista. Não tem tema proibido na nossa escola, a gente discute qualquer situação. Que bom. E a mediação e a conciliação, são institutos, tema de vários cursos de atualização, de aperfeiçoamento dos magistrados e que tem uma grande procura, demonstrando que nós temos total interesse e contribuindo de fato para que a gente possa buscar uma melhor solução. Não tem nenhuma solução melhor para um conflito do que um acordo. Né? Eu costumo dizer que muitas vezes, numa demanda, o juiz geralmente nos coloca de frente, as partes de frente, e tenta uma conciliação, né? Por que não fazer isso antes de ingressar na justiça, antes de buscar o magistrado, né? Fica aqui a deixa, né? Vamos conversar mais,
o diálogo, como disse o doutor Ricardo, que ainda é a melhor solução. Vamos falar um pouquinho aqui do melhor plano de saúde bucal da região, Uniodonto. Na temporada do empreendedor, eu não poderia deixar de contar com a melhor cooperativa odontológica do Brasil, a Uniodonto. A Uniodonto conta com o maior número de profissionais especializados, possui a maior cobertura em todo o território nacional, com planos acessíveis para você, sua família e sua empresa, com mensalidades que cabem no seu bolso. E o melhor, quem atende são os próprios donos da Uniodonto, portanto não deixe para a última hora. Vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso para você e toda a sua família. Fale já com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Uniodonto, feliz é quem tem! Quem também apoia o programa Café com Leite na temporada do empreendedor é a Marmoraria Juazeiro. Como eu falei, a Marmoraria Juazeiro apoia a temporada do empreendedor do programa Café com Leite. Se você está construindo ou reformando, precisa de mármore ou granito para a sua reforma ou construção dos seus móveis, faça uma visita sem compromisso à Marmoraria Juazeiro na Avenida Padre Cícero 4442 ou faça uma ligação no 3571-1551 e veja as condições de pagamento que a Marmoraria Juazeiro lhe oferece. Vá tomar um cafezinho com leite na Marmoraria Juazeiro e sinta o conforto e a segurança dos produtos oferecidos. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Um abraço ao Aldrin, Leda e toda a equipe de profissionais da Marmoraria Juazeiro. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa. Mas nós ainda temos tempo, eu quero falar ainda sobre a Previdência. Olha, todo esse movimento na Previdência, nas mídias, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que hoje é uma febre, né? Exato. Se discute essa polêmica da reforma da Previdência. A escola, olha aí, eu quero a escola aqui do programa, né? A Associação dos Magistrados tem um pensamento sobre essa reforma? Tem um pensamento firme sobre a reforma que parte de uma premissa totalmente equivocada, a reforma, que é o déficit da Previdência. Nós demonstramos, inclusive, a nossa associação, em parceria com a Associação Nacional, que é a AMB, nós demonstramos, junto com várias outras associações, que a Previdência não tem déficit. Tem déficit porque o governo não repassa a parte dele dentro do que a Constituição diz que deve e como deve fazer. Sim. Então, se a premissa que a Previdência é deficitária não é verdadeira, então nós não temos como apoiar, principalmente quando se busca trazer prejuízos para quem contribui, para quem está nativo, porque não se admite o sujeito passa 20 anos, 30, na verdade hoje 35 anos basicamente, né? No meu caso, que entrei no serviço público antes de 98, que foi a reforma da emenda 20, eu vou me aposentar com 39 anos de contribuição. E ainda corro o risco... Ou depois da reforma? Antes, porque na minha opinião, essa reforma ela terá imensa dificuldade de ser aprovada. Certo. E se aprovada, ela vai ser aprovada de uma maneira mais... Mas eu acho que a população deve ir para a rua, viu, doutor? A população deve ir para a rua, mas o que a gente percebe é que no movimento que nós tivemos no dia 26, salvo engano, 25, que aí nós tivemos alguma movimentação do Movimento Brasil Livre, de outros movimentos que trabalharam na questão do impeachment, que falaram apenas de situações da Lava Jato, alguma coisa sobre a reforma da Previdência foi tratado de forma tímida. Eu acho que as pessoas ainda não compreenderam a gravidade da discussão, a gravidade da situação, porque é dizer que no momento mais difícil da vida do cidadão, ele terá mais dificuldade para sobreviver e não tem como se adequar hoje no planejamento quem já está com meio caminho andado, digamos assim. E eu entendo que a população, de modo geral, ainda está dormindo, precisa gritar mais, precisa ir atrás, e os parlamentares, aqueles que hão de votar, precisam acordar que a população está atenta, né? Porque o prejudicado no final é a população de modo geral. E a população precisa compreender exatamente isso, que para o representante, que é o parlamentar, compreender que o representado está contra, o representante precisa se manifestar de alguma forma, né? Perfeito. Não é na tranquilidade, na inércia do representado, que é o povo, que o representante vai agir. Pelo contrário, né? Então a magistratura faz a sua parte, inclusive nós tivemos uma reunião
recente com a bancada parlamentar cearense, onde tiveram presentes 18 parlamentares, um senador da República e 17 deputados, e tratamos basicamente do tema reforma da Previdência, a associação local, a nossa associação, a ACM, a AMB com o presidente da Associação Nacional e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará também esteve presente conosco. E lá nós debatemos, fizemos mostrar para os parlamentares, para os deputados, mostramos para eles a nossa posição da magistratura, que é uma posição técnica, é uma posição política, mas calcada com dados técnicos e não com visão político-partidária. Né? E aí nós conversamos com eles, debatemos e estamos em contato direto, nos colocamos à disposição para tirar qualquer uma dúvida que um parlamentar possa ter do nosso ponto de vista. Né? E graças a Deus estabelecemos esse canal de contato e diálogo com eles, que frutificou e ainda tenho certeza que nós teremos frutos, se Deus permitir a não aprovação dessa reforma da maneira como está posta. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Doutor Ricardo Alexandre, ele que é presidente da Associação Cearense de Magistrados aqui do Estado do Ceará, aqui no programa Café com Leite, conversando com a gente aqui na temporada do Empreendedor. Doutor Ricardo Alexandre, ele que é presidente da Associação Cearense de Magistratura do Estado do Ceará, aqui no programa Café com Leite, na temporada do Empreendedor. Vou pedir permissão ao doutor Alexandre aqui, ao doutor Ricardo Alexandre, para mandar um abraço aqui para Adalberto, Ana Bezerra, Sandra lá de Leite Marca. Sandra que trabalha com a gente, né? Vicente e sua filha Maria Eduarda, Dona Tica e seu Chico lá na Bela Vista, lá no Caldas, os vereadores, seu Valmir, que sempre nos assiste, muito obrigado, Adalto Araújo e Gleidson Bezerra, que também nos assiste, e também um abraço aqui para o doutor Giovano, vice-prefeito. Alô, Antônio, lá da Praça é Nossa, o proprietário da Praça é Nossa, obrigado pela sua audiência. Meu amigo Nelson e Fátima, que também nos assiste, muito obrigado. Eu quero também aproveitar e mandar um abraço para o doutor Renato Esmeraldo, lá da cidade de Barbalha, que nos assiste, o juiz da comarca de Barbalha, que sempre nos assiste, já esteve aqui no programa Café com Leite, muito obrigado. E também a doutor José Maria, ele que é vice-presidente, né? Vice-presidente da associação, né, doutor? Que também nos assiste nesse momento, muito obrigado pela audiência. Doutor, eu tenho que mandar esses abraços, porque é uma obrigação, nossos telespectadores aqui, eu gosto sempre de abraçá-los. Justo e perfeito. Né? Doutor, e perfeito. Doutor, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença, foi de grande valia para o nosso telespectador, enriquecedora a sua presença e as suas informações. Eu espero, como disse no início do programa, né, que faça do programa Café com Leite uma tela de transparência para a população. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Leite. Lamento assim, a gente ter chegado ao final, porque fluiu com tanta... Né, com tanto prazer, né, que passa rápido. E assim, né? Agradeço a sua disposição de trazer a voz da magistratura para que a gente possa esclarecer os fatos e que a gente estabeleça esse canal com a sociedade, né, com as pessoas para compreenderem a forma, o papel do magistrado do dia a dia, porque todas as pessoas que minimamente compreendem o papel do magistrado como garantidor dos direitos, porque quem faz garantir um direito que está em conflito é o magistrado, é o juiz, que é aquele que faz a decisão final. As partes não entram no acordo ou por algum motivo precisou chegar de fato naquela sentença e o magistrado é quem diz, de acordo com a lei, qual é a solução para o caso concreto. E esse papel é de fundamental importância para que a gente possa pacificar a sociedade. Essa atuação do magistrado, quanto mais rápido e mais eficiente, melhor. Por isso que nós buscamos estrutura para trabalhar, nós buscamos mais pessoal, nós buscamos otimizar os nossos recursos, para que no final o jurisdicionado, aquela pessoa que busca o seu direito no judiciário, possa ser o maior beneficiado. Buscando sempre a excelência na prestação do serviço. Sempre a excelência na prestação do serviço. Nós tínhamos um slogan na administração do tribunal há muito tempo, que dizia o seguinte, que meritíssimo é a sociedade. E de fato é. A sociedade é meritíssima, porque ela é merecedora de todo o nosso esforço, de todo o nosso serviço, de toda a nossa busca nessa excelência, para que ela seja beneficiada com serviço de qualidade. É isso aí, chegamos ao final de mais uma edição do programa Café com Leite na temporada do Empreendedor. Amanhã estaremos de volta aqui com um novo convidado, um novo tema para você. Um abraço a todos e até lá.